Ex-treinador da Seleção Brasileira de Ginástica, Fernando de Carvalho Lopes, é banido do esporte após decisão da Justiça Desportiva. Fernando Carvalho era acusado por vários abusos sexuais contra crianças e adolescentes cometidos entre 1999 e 2016. TSE lança campanha sobre os riscos de manter o título eleitoral irregular. Ela aborda as principais implicações para aquela pessoa que não regulariza dentro do prazo, né? Estupro de vulnerável, o que acontece quando o agressor também é menor. O crime de estupro de vulnerável foi definido pela Lei 12.015 de 2009 e engloba, entre outros aspectos, a conjunção carnal e atos libidinosos. Maus tratos de animais. Como o Estado regulamenta a multa aplicada ao agressor? Punição de 3 meses a 1 ano para quem maltrata animais. Olá, boa tarde. Boa tarde. O ex-treinador da Seleção Brasileira de Ginástica, Fernando de Carvalho Lopes, foi banido do esporte após julgamento no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Quem traz mais detalhes para a gente a respeito desta decisão é o repórter Gabriel Ciafrei, com quem conversamos agora ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu, Cadu? Como você disse, o ex-treinador da Seleção Brasileira de Ginástica, Fernando de Carvalho Lopes, foi banido do esporte. Isso após o julgamento do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Fernando era acusado de cometer vários abusos sexuais contra crianças e adolescentes entre os anos de 1999 e 2016. O STJD considerou o ex-técnico culpado baseado no artigo 243, constranger alguém mediante violência, grave ameaça ou por qualquer outro meio, e também pelo artigo 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código. Não cabe recurso dessa decisão aqui no Brasil, mas os advogados de Fernando podem ir até a Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriel. A Justiça do Paraná retoma hoje as audiências do processo que investiga a morte do jogador de futebol Daniel Correia Freitas. Nessa fase serão ouvidas as testemunhas de defesa. Mais de 40 pessoas foram indiciadas. Depois delas, os 7 réus devem ser interrogados. Entre eles, o empresário Edson Brites, assassino confesso de Daniel. O jogador tinha 24 anos e foi morto em outubro do ano passado. O corpo dele foi mutilado e encontrado em uma mata na região metropolitana de Curitiba. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, foi homenageado há pouco em São Paulo. O ministro Dias Toffoli recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Santo Amaro, em reconhecimento à trajetória dele e sua contribuição para o judiciário brasileiro. A reitora da Unisa, Luciane Pereira, falou sobre a homenagem. Para nós, da Universidade de Santo Amaro, é uma honra muito grande poder conferir esse título, doutor honoris causa, para o presidente, nesse momento tão importante, né, do cenário nacional. Então, a honra é nossa de poder conceder esse título a ele. Para mim, como eu disse, é uma honraria muito grande receber este título de doutor honoris causa e neste momento que nós estamos vivendo em nosso país. Um momento em que nós temos que ter serenidade, diálogo, tranquilidade, um momento em que nós não podemos, como eu tenho dito, deixar que o ódio entre na sociedade brasileira. E em palestra realizada na última sexta-feira na Universidade Uninove, em São Paulo, o presidente do STF do CNJ, ministro Dias Toffoli, falou sobre a grande demanda no Poder Judiciário. Rafaela, ele defendeu que a justiça deve ser a última instância para a resolução de conflitos. O presidente do STF destacou a enorme demanda que a justiça tem hoje. Citou como exemplos inúmeros processos que estão no STF ligados à área tributária. São mais de R$1 trilhão em litígio sobre impostos. Aproveitou para dizer que toda mudança constitucional tem que ser simplificada. Eu disse ao Paulo Guedes, quer fazer uma reforma da Previdência? Diminua o texto constitucional. Quer fazer uma reforma tributária? Diminua o texto constitucional. Porque no Brasil tudo vai parar no judiciário e depois a culpa é do judiciário.
Ele explicou que a justiça está sendo a primeira opção e não a última para resolver os conflitos, como no caso do aumento no valor do frete dos caminhoneiros. A decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres foi questionada na corte apenas uma semana depois. A sociedade brasileira tem que entender que nós temos que ter consciência de solucionar os nossos problemas de outra forma. Por isso que hoje se diz que o judiciário está legislando. Por isso que hoje se diz de ativismo judiciário. O presidente do STF ressaltou ainda que não aceita as críticas que o judiciário vem recebendo. Nós do judiciário, eu tenho falado isso Brasil afora, não podemos aceitar as críticas, porque não há poder judiciário, Eduardo, no mundo que decide tanto quanto o Poder Judiciário brasileiro. Não há Suprema Corte no mundo que decide tanto quanto a Suprema Corte brasileira. Nós trabalhamos muito e trabalhamos bem. Trabalhamos com transparência, transmissão ao vivo pela televisão. A única Suprema Corte no mundo que faz isso. Os debates são públicos. Isso aí. E no próximo bloco, vamos falar sobre o crime de estupro de vulnerável. Qualquer relação sexual com menor de 14 anos é considerado crime. O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma transportadora de medicamentos a pagar indenização de R$10 mil por danos morais a um motorista que era revistado com contato físico pela empresa. Na ação trabalhista, o motorista contou que empregados da transportadora de medicamentos eram submetidos a revistas feitas por vigilantes da empresa e que todos, sem exceção, eram revistados em uma sala individual com câmera de monitoramento. Conforme o relato, os seguranças apalpavam os punhos, cintura e canelas dos trabalhadores e pediam para que eles abrissem bolsas e mochilas. Em defesa, a empresa sustentou que somente empregados sorteados eram revistados e apenas quando solicitado pelos seguranças, cada trabalhador abria a própria mochila. Ainda de acordo com a empresa, caso houvesse necessidade de tocar no empregado, o procedimento era feito por pessoa do mesmo gênero. O pedido de indenização foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, por entender que a revista não excedia os limites de fiscalização do empregador, nem feria a dignidade do empregado. O TRT justificou ainda que a medida era necessária para evitar o eventual comércio de medicamentos sem prescrição médica, resguardando o direito à saúde da coletividade. Ao julgar o recurso, a 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho assinalou que a Seção 1 de Dissídios Individuais do TST uniformizou o entendimento de que a revista pessoal com contato físico caracteriza a afronta à intimidade, à dignidade e à honra do empregado, o que é capaz de gerar dano moral passível de reparação. Por unanimidade, a turma concedeu o pagamento de multa de R$10 mil por dano moral ao motorista. Na região central do Rio Grande do Sul, uma empresa varejista vai ter de indenizar um cliente que foi constrangido no local de trabalho pela cobrança de prestação atrasada. A empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais. O autor da ação realizou uma compra em 10 parcelas mensais. No entanto, atrasou o pagamento de uma delas. Ele afirma que a empresa começou a telefonar para seu local de trabalho de forma insistente, inconveniente e abusiva, expondo sua vida íntima e privacidade. Segundo ele, as ligações eram feitas de 30 em 30 minutos, inclusive aos domingos. A Quero Quero alegou que o atraso deu ensejo às ligações ao autor, mas que o cliente não chegou a ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito. A magistrada declarou que houve excesso por parte da ré. Foi configurado o abalo psicológico gerado pela conduta da parte requerida, que descumpriu o disposto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ao efetuar inúmeras ligações telefônicas, não apenas para o autor, mas também para o seu superior hierárquico e para seu local de trabalho.
Na sentença, a magistrada fixou em R$ 2.000 a indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data em que se iniciaram as ligações telefônicas excessivas. A empresa gaúcha ainda pode recorrer da decisão. O crime de estupro de vulnerável foi incluído no Código Penal em 2009. Ele ocorre quando um menor de 14 anos é obrigado a manter relação sexual ou atos libidinosos com outra pessoa sem consentimento. Pois é, mas e em uma situação em que o agressor também é menor de idade, existe punição? Veja agora na reportagem de Gabriel Ciafrei. A dúvida é do Tiago Lins, estudante de Santa Catarina. Ele quer saber de que forma a lei pune menores que praticam ato análogo ao crime de estupro de vulnerável. O que acontece quando um adolescente estupra um menor? Estupro de menor com menor. Qual que são os procedimentos cabíveis para ele? O crime de estupro de vulnerável foi definido pela Lei 12.015 de 2009 e engloba, entre outros aspectos, a conjunção carnal e atos libidinosos. Ela alterou o Código Penal e estabeleceu uma pena de 8 a 15 anos de prisão para quem comete este crime. Sobre a pergunta do Tiago, a lei determina algumas ações que vão depender da idade do agressor. Se ele tiver menos de 12 anos, a autoridade policial deve encaminhar o caso para o Conselho Tutelar. Entre 12 e 17 anos, o agressor vai responder por ato análogo ao crime de estupro de vulnerável. De 18 anos em diante, o suspeito responde pelo crime previsto no Código Penal. Qualquer relação sexual com menor de 14 anos é considerado crime. Ou seja, presume-se a violência, essa pessoa não tem, em tese, discernimento suficiente para consentir ou não em eventual relação sexual. O consentimento também deve ser levado em consideração e só tem validade a partir dos 14 anos. Antes dessa idade, deve ser aberta uma investigação ou inquérito policial. Agora, se os dois forem menores de 14 anos, este advogado explica que, pela lei, ambos devem ser responsabilizados. Alguns entendem, uma parte corrente da doutrina entende que seria um duplo ato infracional, tanto da garota quanto do garoto, tanto do adolescente quanto do outro adolescente, tanto em relação ao ato libidinoso quanto à conjunção carnal. E outra corrente entende que não seria possível a caracterização de ato infracional neste caso. Para trazer mais detalhes sobre o assunto que acabamos de ver na reportagem, um assunto delicado, a gente conversa em nossos estúdios com o defensor público penal, André Prachetes, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença aqui na TV Justiça. Muito obrigado, um prazer, Rafaela, um prazer, Carlos Augusto, estamos aqui à disposição. Perdão, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, Tudo perdão. Bem. É uma questão, como eu já disse, bastante delicada. Então, você tem uma constatação do ato. O que a autoridade faz para começar em relação ao indiciamento? Qual o procedimento que é adotado a partir de um determinado ponto? Ou da apresentação, no caso flagrante, sim, ou da apresentação de uma denúncia? Muito bem, Carlos. Primeiramente, é importante que se diga a você, os telespectadores do Jornal Justiça, que o procedimento é o procedimento especial, não é o procedimento do Código de Processo Penal. Esse procedimento do Código de Processo Penal aplica-se subsidiariamente, mas não é o procedimento que é adotado. O procedimento adotado é o procedimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. Então, vamos aqui admitir uma situação, né? Um estupro, e aqui eu não estou falando de estupro de vulnerável, estou falando do estupro, artigo 213 do Código Penal. Que foi cometido por um adolescente, e isso é levado ao conhecimento da autoridade da Delegacia da Proteção da Criança e do Adolescente, aqui no DF-DPCA. Abre uma investigação, é feita uma abertura de uma investigação, se ouve a vítima, se realiza as perícias, né, se adota aí, se toma as providências para se fazer as perícias, exame de corpo de delito, houve o adolescente, houve testemunhas, terminada a investigação, a autoridade que conduziu a investigação encaminha isso ao Ministério Público. O Ministério Público aí, né, vai analisar essa documentação e vai aí fazer uma chamada audiência para a oitiva desse adolescente. É chamada oitiva informal desse adolescente. Aqui no Distrito Federal, a Defensoria, por exemplo, acompanhava essa audiência, embora o ECA não faz essa previsão específica, né? A princípio é uma audiência, né, do Ministério Público com o adolescente e com
os representantes legais, inclusive até também testemunhas e também até a vítima do estupro. Muito bem, depois avaliada a situação, o Ministério Público, né, decidindo que o caso não é de remissão, e a princípio não é o caso de remissão, de perdão para essa situação, o Ministério Público oferece uma representação propondo, né, a abertura de um procedimento para, ao final, né, caso realmente comprove a autoria, a aplicação da medida socioeducativa. Mas o menor, então, nesses casos, ele cumpre a medida socioeducativa e os pais também respondem? Como é que funciona? Não. A princípio, ao final do procedimento, né, depois de... Há essa audiência de apresentação do adolescente, o adolescente presta essas informações, né? Depois é nomeado o defensor, né, privado, o defensor advogado ou a defensoria pública apresenta uma defesa prévia. Depois, né, é marcada uma audiência de continuação, onde se vai ouvir testemunhas arroladas na representação, depois testemunhas arroladas também na defesa prévia, depois alegações orais em audiência e, ao final, o juiz decide e aí, concluindo de que as provas são muito claras com relação à autoria, ele aplica a medida socioeducativa. A medida socioeducativa é para o menor, não é aqui a possibilidade dos responsáveis legais sofrer qualquer tipo de consequência, a não ser esse menor que não vai sofrer uma pena, ele vai receber uma medida socioeducativa que é justamente para tentar buscar corrigi-lo para que esses atos não aconteçam mais. Não se fala de maneira nenhuma em consensualidade abaixo de 14 anos. Como é que fica a situação quando é essa a que envolve as duas pessoas? Muito bem, né? São situações que hoje já se discute a questão da consensualidade quando há uma relação entre duas pessoas, né? Inclusive, é bom que se diga, Carlos e Rafaela, que, a princípio, uma relação heterossexual também, eventualmente, pode haver uma relação, no caso, homossexual, não haveria nenhum problema. Então, o ponto é que, né, segundo o artigo 217 do Código Penal, né, o estupro de vulnerável é, né, praticar conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 anos. Então, essa é uma questão que, inclusive, no âmbito da jurisprudência aqui no nosso país, no STJ, já houve edição de uma súmula 593. Para o Superior Tribunal de Justiça, né, a situação configura de qualquer ato sexual. Até porque, antigamente, o próprio Código Penal, ele tinha essa diferenciação em relação havia a questão da presunção de violência. Mas aí, isso acabou sendo modificado. Com a nova lei, a partir de 2009, a princípio, essa discussão não mais prevalece, né, embora a doutrina ainda tenta colocar uma situação de vulnerabilidade absoluta, vulnerabilidade relativa, mas com a edição da súmula pelo STJ, me parece que a questão agora está definida de que, havendo conjunção carnal ou outro ato libidinoso, né, não importa se houve consentimento da vítima, não importa se houve relacionamento amoroso e não importa se havia experiência sexual anterior. Doutor André Prachedes, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Para mim é uma honra aqui. E você vai ver a seguir quais são as punições previstas em lei para quem maltrata animais. Além da lei federal e punição administrativa, cada estado pode regular a punição contra o agressor de animais. Rafael, acho que essa é uma data que a gente não comemora muito, na verdade, né? Porque 1º de abril é considerado o dia da mentira e comemorado, vamos dizer assim, em vários países da Europa e também como o dia do tolo. E no Brasil, a data é lembrada desde o lançamento de um jornal mineiro. Olha só, Rafael, em 1828, divulgou a morte de Dom Pedro e que foi desmentido no dia seguinte. Pois é, Cadu, essa foi a primeira fake news da história. Mas hoje, isso e outros tipos de mentira podem ser crime. Veja na reportagem de Daiane Garcês. Quem nunca contou uma mentira? Às vezes a gente não fala a verdade inteira porque a pessoa não está pronta para receber aquilo ali, aí a gente guarda pra gente. A gente já inventou uma mentirinha, né? Às vezes a gente tá cansada, aí fala, não, hoje não vou não, que eu tô doente. Simplesmente questão de festa, né? Que queria sair comigo, eu não quis e falei que queria ficar em casa e acabei encontrando com ele na festa. A mentira é uma negação,
né, ou uma afirmação de um conceito que a pessoa quer que o outro acredite. Na verdade, são coisas falsas. A mentira é para você estar enganando, né, você estar se safando de alguma situação. Pesquisas apontam que uma pessoa chega a mentir 200 vezes por dia. Desde pequenas desculpas, como por exemplo, alguém pergunta tudo bem? E o outro responde sim, ainda que esteja num péssimo dia. E há mentiras que podem prejudicar e até virar caso de justiça. Este advogado ressalta que a mentira pode resultar em processos nas esferas civil e criminal. Ele exemplifica. Você pode trazer uma sanção patrimonial. É um caso de repercussão, por exemplo, uma esposa mentiu ao ex-marido de que ele seria pai de uma criança durante 15 anos, trouxe uma sanção patrimonial para ela. Caso você comunique falsamente um crime perante a polícia, assuma um crime que não cometeu, querendo pregar uma peça, isso também pode ser caracterizado um crime contra a administração da justiça. Ele explica que o caso se agrava quando se mente perante o juiz. É o chamado falso testemunho, previsto no Código Penal, com pena que varia de 2 a 4 anos de reclusão, mais multa. Cuidado, hein? Uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral nas redes sociais alerta o eleitor sobre o risco de perder o título. Os posts estão no Facebook, Twitter e Instagram. Chamam a atenção do eleitor para os riscos de manter o título eleitoral irregular. As peças fazem parte da campanha 10 coisas que você não pode fazer se seu título for cancelado, do Tribunal Superior Eleitoral. Ela aborda as principais implicações para aquela pessoa que não regulariza dentro do prazo, né? E a gente tenta de forma direta, né, tentando esmiuçar um pouquinho dos detalhes da lei, colocar a informação de forma mais simples, né? Até porque, trabalhando na linguagem de redes, né, a gente tem que fazer esse trabalho para poder ter maior alcance. As postagens enumeram as consequências caso o título seja cancelado. Você sabia que não pode tirar passaporte? E as restrições na declaração do imposto de renda? Olha só essa, o servidor público ainda corre o risco de não receber salário. Se a ideia é participar de concorrência pública ou administrativa, sem o título, nem pensar. E pegar empréstimos em bancos estatais também não pode. Não acabou não. O eleitor também não pode tomar posse em cargo ou função pública. Fica proibido de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Fica impossibilitado de praticar qualquer ato que exija quitação do serviço militar. Não consegue emitir certidão de quitação eleitoral e fica impedido de obter qualquer documento de repartição diplomática a que estiver subordinado. Os seguidores das páginas, né, eles ficam bem surpresos, né, com a variedade de implicações que existe, e muitos deles nos procuram, né, respondem com dúvidas e até que ponto, dentro da situação e caso a caso que a gente explica, pode impactar a vida dele. Mas atenção! Todas essas consequências podem ser evitadas se o eleitor que não votou nem justificou a ausência às urnas nos 3 últimos pleitos, sendo que cada turno é considerado uma eleição, regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral até o dia 6 de maio. A coordenadora de cadastro eleitoral do DF explica como consultar a situação do título. O eleitor primeiro tem que saber, ele tem que lembrar se ele faltou alguma eleição, né? E aí, se ele não se lembrar, ele procura informações acerca se ele tem pendência ou não. Ele vai entrar no site ou do TSE ou dos próprios TREs e ele vai procurar lá o serviço de informação sobre situação do título. Ele lança os dados do título dele e lá ele vai ter informação se há pendência para a inscrição dele ou não, se ele está passível de cancelamento ou não. As consultas também podem ser feitas nos cartórios e no aplicativo de celular e-Título. Para regularizar o título, basta comparecer a algum cartório eleitoral levando um documento oficial com foto, comprovante de residência e título eleitoral se tiver, além de pagar as multas referentes às votações não justificadas. Daí vale seguir a dica. Já sabe que tem a multa para pagar, o eleitor tem a opção de ir ao site do TSE, lá tem um serviço também que é de emissão de multa. Ele vai conseguir emitir a guia da multa lá, já vai vir um valor direitinho que ele tem que pagar. Ele pega, emite, paga essa multa e já procura o cartório eleitoral imediatamente. Porque se o eleitor não procurar a Justiça Eleitoral, essa multa não vai ser lançada. A Justiça Eleitoral não vai ter conhecimento que ele pagou. Então, ele pega a GRU, paga e leva ao cartório e regulariza a situação dele. Maltratar animais é contravenção penal e cada estado pode regulamentar a multa aplicada ao agressor.
Quem vê esse carinho todo não sabe o que essa cadela de cerca de 1 ano de idade já passou. Ela foi batizada de Vitória porque conseguiu sobreviver a uma covardia. Ela foi encontrada pela polícia militar dentro de uma mala e toda machucada. Esse veterinário agora está cuidando dela e diz que nunca viu tamanha crueldade. Bem machucada, com bicheira, toda defecada, toda urinada, com mordidas internas de dentro da mala, que é sugestivo dela estar tentando sair, ela estava no sol quente, então assim, é um animal que realmente viria a óbito em pouco tempo dessas condições que ela se encontrava. Vitória está com pelo menos 8 quilos abaixo do peso por causa dos maus tratos que vinha sofrendo. Vários casos são denunciados por redes sociais ou até mesmo por câmeras de segurança, como o que aconteceu com a cadela Manchinha, que morreu após ser espancada por um segurança de um supermercado em São Paulo no dia 28 de novembro do ano passado. O segurança admitiu e vai responder em liberdade por abusos e maus tratos. Quando o agressor é identificado, a punição não é capaz de coibir a prática e evitar que outros animais sejam maltratados. A Lei 9.605 de 98, que em seu artigo 32 traz uma punição de 3 meses a 1 ano para quem maltrata animais. Ocorre que essa legislação é muito branda, porque na prática o agressor não vai para a cadeia, ele assina um termo circunstanciado e é liberado. Nós temos também a legislação do IBAMA, que prevê sanção administrativa com a imposição de multa, com a multa chegando até R$3.000. Maus tratos a animais é considerado crime de menor potencial ofensivo. Além da lei federal e punição administrativa, cada estado pode regular a punição contra o agressor de animais. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o agressor pode pagar multa de até 40 salários mínimos. Na Bahia, essa multa pode chegar a 50 milhões de reais. Existem 2 projetos de lei de proteção aos animais que tramitam no Congresso para tornar a punição mais rigorosa. Eles prevêem prisão de até 5 anos e, se forem aprovados, a pena não será mais convertida em pagamento de multa ou prestação de serviço à comunidade, como acontece hoje. A sensação de impunidade acaba estimulando muito. Muitas pessoas ainda têm aquela cultura de que o animal é meu, eu faço dele o que eu quiser. Acredito que com alterações legislativas e com reais punições, nós vamos conseguir educando a sociedade e conscientizar para que daqui a 10, 15 anos nós tenhamos uma sociedade menos cruel com os animais. Enquanto isso, animais como Vitória, que conseguiu sobreviver, dependem da sorte para que não voltem a ser vítimas de crueldade. Hoje ficamos por aqui. Até amanhã. Boa tarde para você, até amanhã.